O resort de Toffoli. Os repórteres Valentina Monteiro e Sam Pancha, do Metrópolis, se hospedaram no resort Tayayá, que fica em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. O empreendimento foi vendido oficialmente por 2 irmãos e um primo do ministro Dias Toffoli a um advogado da JIF, conglomerado dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Antes dessa venda, os parentes do ministro já haviam negociado uma participação no resort com um fundo que tinha como investidor o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mesmo com essa teia de negócios, os repórteres do Metrópolis apuraram que em Ribeirão Claro todo mundo conhece o hotel como o resort do Toffoli, o resort do ministro. E há motivos para isso. Segundo a reportagem, o ministro é frequentador assíduo do local, já realizou festas de grande porte no resort e possui uma casa exclusiva na área mais nobre do empreendimento. Segundo Sam Pancha e Valentina Monteiro, funcionários do resort tratam Dias Toffoli como o dono de fato do local. Veja comigo um trecho dessa reportagem do Metrópolis. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JIF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JIF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fierro vendeu para o Toffoli. Nossa, eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? É, disse que vendeu pro Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, a gente serviu ele. Ah, é o Toffoli, isso, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, mal Ele juízo. vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio, senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Em um outro trecho da reportagem, moradores e funcionários afirmam que ainda há uma casa reservada a Toffoli no complexo do resort. Acompanha no ar. Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as terras. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dentro. É que tá todo esse rolo, né? Não sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele vem segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí se é só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É o padre só que vem aqui, ele é só Ele é padre mesmo, padre? o irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. O resort Tayayá abriga também um cassino com jogos valendo dinheiro. No local funciona um cassino com máquinas eletrônicas de apostas, mesas de jogos de cartas. Entre as modalidades está o blackjack, jogo de cartas proibido no Brasil. Ué, eu disse que esse jogo é proibido no Brasil? Proibido no Brasil. Ó, se o ministro Supremo, o juiz, a autoridade máxima dessa nação, ele passa temporadas lá, inclusive na abertura do programa, baseado na reportagem da Folha de São Paulo, outra reportagem, a gente demonstrou que ele chega de helicóptero e pousa num heliponto e usa um barco exclusivo para ele no resort, na área do Ecoville do resort. Então ele sabe que funciona o cassino. E ele é autoridade. Hein? O que você, operador do direito, diz sobre prevaricação? Hein? De autoridade pública. Acompanha. Ou seja, tá lá.
Jogatina geral, blackjack, né? Esse jogo que envolve apostas em dinheiro. O ambiente, diz a reportagem do Metrópolis, reproduz o padrão de casas de apostas internacionais com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon. A reportagem apontou ainda que o cassino funciona sem controle de entrada. Em 2 ocasiões, os repórteres flagraram crianças utilizando máquinas de apostas em meio a adultos que consumiam bebidas alcoólicas. Veja comigo esse trecho da reportagem. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayaya reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí, que ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele tá, se ele quer jogar, mas não tem dinheiro. Aí eu falo assim, não, as pessoas, conforme aparecendo gente, elas vão tomar mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Eu estive recentemente em Las Vegas e eu estava com a minha família. Então, eu estava com 2 das minhas filhas. Uma é maior de idade, não tem problema. A outra é menor de idade. Veja só, houve um momento, né? Porque você, em Las Vegas, geralmente você está hospedado num hotel e é nesse hotel que funciona o cassino. São vários hotéis com cassino, né? Eu, no primeiro momento, fiquei de propósito num hotel onde não havia cassino, um ambiente mais tranquilo para mim. Mas quando a gente saía, até para pegar o trenzinho que você vai a diversos pontos turísticos, quando a gente saía, entrava num hotel e tinha que passar por todo o cassino. Não tinha nem outro caminho. Você tem que passar porque a entrada para o trem é dentro desse hotel. Tá? Quando a gente desce dentro de outros cassinos, também passa. Então é evidente que eu, minha esposa, minha filha maior e minha filha menor, nós passamos pelos cassinos. Passamos. Mas, gente, teve um dia que, eu não sei, eu acho que pediu alguma coisa no restaurante desse cassino. E aí a pequena, ela sentou-se. Foi uma confusão. Confusão. As pessoas, os funcionários vieram, não pode, não sei o quê. Não, e ela teve que se afastar. Ela pode passar, mas ela não pode sentar nas cadeiras luxuosas, em frente de máquina, ou mesmo no restaurante que funciona dentro, porque no restaurante tem máquina também. Tem máquina também. Então você vê, o que eles disseram? O que eles disseram, os funcionários? A gente pede a licença, porque tem a comissão de jogos. Se deixar menor, criança, lascou. Lascou. E isso é muito rígido. Isso é muito rígido aqui nos Estados Unidos. Aliás, pra você ter uma ideia, seja aqui, eu estou agora na Flórida, seja aqui na Flórida, seja na Califórnia, Nevada, aqui em Las Vegas, você chega, por exemplo, no supermercado, você pediu lá uma cerveja ou um vinho, bebida alcoólica. Quando vai sair, só
se você apresentar a identidade que é maior de idade. Não sai. Não sai. Tá? Se você já veio aqui nos Estados Unidos, você sabe disso. Então, quer dizer, a legislação aqui, ela funciona. Agora, um resort que tem um ministro frequentador, eu não vou dizer nem que ele é o dono, porque o Metrópole está dizendo que ele é o dono. Né? Então, amigo, criança, blackjack na cara do ministro do Supremo, na cara do ministro. Não, só por aí já valia perder o cargo de ministro. Já valia. E, aliás, responda a nossa enquete, viu? Para sua opinião e saindo o tempo todo aqui, valendo chat e superchat. O jornalista do Metrópolis, Sam Pancha, relata que a equipe conseguiu chegar até a lancha que seria utilizada pelo ministro Dias Toffoli. Veja comigo. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Essa aqui é do ministro. Ah, essa é da ministra. Ah. Aqui que é. Eu tô abismado com isso. Abismado. Mas vai comentando para sair aqui. Vai comentando. Tá certo? Para a gente, inclusive, sentir a sua opinião. Se você acha que isso é normal, né? Porque eu vi o ministro Alexandre de Moraes na USP e ele lá fazendo ironia, tirando onda com o Bolsonaro e tal. Beleza. Sim. Mas a mulher do ministro, né, milionária, atuando para o Banco Master. E agora ele abriu um novo inquérito. Eu fico olhando o seguinte, que o povo brasileiro, né, tem o governo que merece. O povo brasileiro tem um governo que merece. O que você acha? Um estudante universitário da USP, esse cara é uma pessoa alijada do mundo? Ou é uma questão ideológica, uma doideira coletiva dentro da universidade? Pintou um clima dentro da universidade. É isso? Porque aqui para nós dá até medo do que a gente vê. Dá medo. Porque é esse pessoal que é o futuro do Brasil. São esses estudantes universitários. Dá medo. Você não ter questionamento, não, e agir por ideologia, que eu não gosto de fulaninho, sim, aí o outro pode roubar, matar, fazer e acontecer. É isso? Mas, em postagem nas redes sociais, o economista Hélio Brandão afirma que os cassinos são proibidos no Brasil. Mesmo assim, segundo ele, no resort associado a Dias Toffoli, um esquema de jogos funciona livremente, sem qualquer constrangimento. De acordo com o economista, o local parece um território à parte, com regras próprias e fora do alcance da lei. Hélio Brandão destaca ainda que o caso do Banco Master escancara uma realidade grave e que as instituições foram transformadas em um enorme balcão de negócios. Você concorda com ele, não? Balcão de negócios, as instituições, e nós estamos falando aqui de ministro supremo, né? Já segundo o advogado André Marsiglia, surgiram indícios de que o verdadeiro dono do resort pode ser realmente o Dias Toffoli. Segundo Marsiglia, essa possível revelação é potencialmente devastadora para a imagem e a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Acompanha comigo no ar. Os funcionários tratam Toffoli como dono. Ficou claro, olha, aqui o Toffoli é o dono, dizem os funcionários assim, facilmente para os repórteres. Tem cassino no repórter, no resort. Será? Será que é esse cassino que encontraram lá? E cassino é proibido no Brasil, hein? Quer dizer, olha onde a gente está. O negócio está ligado ao REAG, está ligado ao Master, está ligado aos irmãos Batista, já encontraram ligação com o PCC, agora tem cassino no hotel. Por que mais falta para a família Toffoli? Falta ser dona de zona também, mas só falta isso. Daqui a pouco descobrem que é dono de zona. E sei lá mais o que. E isso porque mandaram 2 repórteres. Pegaram os repórteres e instalaram dentro do resort. E eles ficaram lá e foram perguntando para as pessoas. O cassino estava exposto. Cassino que é proibido no país.
Estava exposto. Então, se você pegou 2 repórteres, instalou dentro do hotel e descobriu tudo isso, imagina o que cavucando, o que nos bastidores, o que enterrado debaixo da areia movediça, que é esse caso, o que ainda não vai ser descoberto. E será que não é esse cassino aí com essas maquininhas que fabricam o software de sorteio de processos lá para o STF? É capaz de descobrirem que foi isso, que é assim que funciona. E aí eu chamo sua atenção, o presidente do Supremo, o Fachin, vai fazer alguma coisa? Vai tomar algum tipo de atitude, uma providência? Ou vai ficar por isso mesmo? A gente vai ver uma bagaceira dessa, pressão para lá, pressão para cá, e não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada, né? Já o advogado Jeffrey Schickini, a reportagem do portal Metrópolis, arrebentou Dias Toffoli com essas revelações. Acompanha o que diz, em mais um trecho, o advogado Schickini. Gente, o jornal Metrópolis simplesmente arrebentou o ministro Dias Toffoli. Fez uma matéria muito completa, trazendo indícios robustos de que aquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que ele diz ser da sua família, que recebeu inclusive investimentos de fundos ligados ao Banco Master, é, em verdade, do próprio Dias Toffoli. Resort ligado a Toffoli tem até cassino com máquina de apostas, o que é proibido no Brasil, e blackjack. Resort Taiaiá, gente, é um baita de um resort. É o resort mais luxuoso do Paraná. Foi construído pela família do ministro Dias Toffoli no Paraná. Local tem máquina caça-níquel. Olha isso. Carteado ilegal para hóspede. Já podemos chamar de tofolão? É, gente, são escândalos em cima de escândalos envolvendo ministros do STF. Para a surpresa de 0 pessoas. E seria coincidência esse resort receber investimento direto de fundos ligados ao Banco Master? Seria coincidência advogado da JF comprar parte desse resort? Seria coincidência o voo à final da Libertadores que Dias Toffoli fez no avião do advogado do Vorcaro? Eu acho que quando há coincidências demais, em verdade, não há coincidências. Que matéria sensacional essa do Metrópolis. Para a jornalista Juliana Leite, Dias Toffoli nem deveria ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Acompanha comigo no ar. A verdade é que ele tem que sair do STF, não é nem do caso do Master. A gente não pode ter esse tipo de ministro na maior corte do Brasil. Nós não podemos. Isso é cambalacho no estado mais puro. Agora você tem dúvida do que aquele advogado do Daniel Vorcaro, por que ele levou o Toffoli no jatinho? Eu acho que tudo pega mal, mas que relacionado a esse senhor Dias Toffoli que não pega mal, Marina? Me conta. A gente já viu a mesma pataquada desse cara num outro caso há anos, entendeu? É mais do mesmo. Eu não sei se você se lembra do Sérgio Cabral, o pior governador que nós tivemos, e vou te falar, o Rio de Janeiro vota mal. Ele roubou o Rio de tal maneira que até hoje a gente não se recuperou. Você se lembra quando ele estava falando, o testemunho dele, ele disse que ele foi ficando viciado em roubar? Você é a mãe, não é? Seu filho faz uma coisa errada, aí você deixa pra lá. Seu filho faz outra coisa errada, você deixa pra lá. Você tá criando um monstro. É isso que a gente fez com essas pessoas. Eles só vão aumentando os cambalachos dele. Cara, eu não podia fazer uma coisa errada, que meu pai me dava um olhar, porque dali ia piorar, entendeu? Assim que você educa um ser humano. Esse pessoal, eles podem tudo, porque eles já fizeram de tudo. Ele virou ministro do STF. Vale lembrar que o REAG foi liquidado porque lavava dinheiro do narcotráfico. Nós estamos falando de coisas muito sérias, muito graves, gente. Muito, muito graves. Para mim, esse senhor tem que sofrer impeachment. Ele não pode ser ministro da mais alta corte que nós temos no Brasil. Essa fala da Juliana, da jornalista, é importante pelo seguinte. Se você pega um juiz, um desembargador, por muito menos, alguns já foram detonados. O Bretas mesmo, da Lava Jato do Rio de Janeiro, ele foi colocado naquela aposentadoria compulsória, não é mais juiz. Tem um monte. No meu estado, Pernambuco, você tem 2 casos.
2 casos. Um de violência doméstica e tem um outro que tem uma suspeita de até abuso sexual. 2 casos no meu estado. Porque isso tudo corre em segredo de justiça. Né? Agora, você tá um buruçu desse público e não tem nenhum inquérito para investigar. Aliás, a história desse país mostra que em 26 anos, nós estamos agora 26 anos aqui, do ano 2000 até agora, 2026, o Supremo Tribunal Federal nunca julgou o ministro. Botou em julgamento o ministro. Já teve ministro soltando traficante de droga, vagabundo, alma cebosa, advocacia administrativa. Isso aí tem agora e tem em vários outros episódios. E eles sempre se protegendo. Sempre se protegendo. E o povo brasileiro tem que se ligar, porque para tirar ministro supremo só o Senado. Só o Senado. Entendeu? E sem o Senado forte, eleito com pessoas escolhidas a dedo pela população, nós vamos continuar nessa bagaceira. Eu não acredito que vai ter reviravolta, não. Não acredito, não. Já para o deputado Kim Kataguiri, a história envolvendo o resort associado a Dias Toffoli é ainda pior do que se imaginava. Acompanha comigo no ar. O resort ligado ao Banco Master não é dos irmãos do ministro Dias Toffoli e nem do seu primo. É do próprio ministro Dias Toffoli. O miserável é um gênio! E isso, quem diz, são funcionários do próprio resort que foram gravados com câmeras escondidas em reportagem do Metrópolis. Esse escândalo que já ficou escancarado, que o ministro Dias Toffoli, ele jamais iria se expor dessa maneira, ele jamais daria decisões tão esdrúxulas, tão bizarras, se ele próprio não tivesse envolvido no esquema. Agora a reportagem mostra uma evidência muito clara de que o ministro Dias Toffoli, naquela cidade, inclusive atua como se fosse uma espécie de prefeito, de governador da cidade, em que todo mundo sabe da sua influência e que, inclusive, o próprio fórum, a própria sede do judiciário na cidade, leva o nome do pai de Dias Toffoli. Ele atua como uma espécie de coronel do judiciário, né, comandando aquela cidade e levando pessoas famosas para o seu resort, né, de acordo com essa reportagem do Metrópole. Gente, vamos lá. Mais uma vez eu vou dizer porque boa parte da direita está calada, boa parte da esquerda está calada. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo da história da nossa república. O ministro Dias Toffoli precisa sofrer impeachment, precisa ser responsabilizado por todos os crimes de responsabilidade que tem cometido no exercício das suas funções de ministro do Supremo. Daniel Vorcaro já negocia uma delação premiada e se essa delação sair, gente, não vai sobrar nada. Já com muito bom humor, como é peculiar dela, a influenciadora Juliana Fidelis comentou a repercussão desse caso envolvendo Dias Toffoli. Segundo ela, nessa semana o nome de Toffoli foi o mais falado da mídia. Olha só! Ô Toffoli, menino, totó pros mais íntimos como eu. Ô ministro, tu percebeu, né? Que o teu nome, essa semana, foi o mais falado na mídia. E eu concordo, porque esse negócio que só Alexandre de Moraes pode aparecer, né? Com vários babados, que negócio é esse? Você também tem babado na família. Aí eu vou te contar o que tá acontecendo. O mais falado da semana é que tem um resort. Resort esse que não é seu. Longe de mim falar que é seu. É um resort que, na verdade, são dos seus irmãos e do seu primo. O resort que fica localizado no Paraná, que as pessoas, né, os moradores e também os funcionários chamam de Resort Toffoli. Mas aí o que acontece? Descobriram dentro desse resort um cassino. Mas, menino, isso tu esqueceu de avisar para os teus irmãos que cassino é proibido dentro do nosso país. Mas a defesa do seu irmão diz que esse cassino nada mais é que algo recreativo. Claro, né? Os milionários, bilionários, quem gosta de ir para um resort, gosta de apostar o money to money somente por recreação. Com certeza, concordo. Aí, com tanto babado rolando, o que seus irmãos fizeram? Venderam o resort. Vendeu para quem? Para um fundo de investimento. Sendo que esse fundo de investimento, né, que ele foi vendido por 36 milhões, foi mandado por um negócio lá, menino, não sei se tu sabe, mas chamado paraíso fiscal, que é onde o dinheiro entra, ninguém sabe quem é o dono. Menino!